A câmara do Conselho de Guerra a bordo, o nó imperial, domínio eterno, vibrava com o zumbido baixo dos conduítes de plasma e o peso do poder absoluto. O alto comandante Zeltak estava diante da tela holográfica, seus 4 olhos brilhando de satisfação enquanto observava o mármore azul claro girando lentamente no campo de projeção. A Terra, um mundo tão insignificante, ainda assim ousou recusar a exigência de submissão do Império Kraliti. Primitivos, Zeltak murmurou, suas mandíbulas estalando em diversão. Eles ainda usam propulsão química para a maioria de suas espaçonaves. As suas maiores armas mal são capazes de quebrar as placas continentais, e no entanto, rejeitaram os nossos termos. O comandante Vracker se aproximou por trás, suas escamas refletindo a luz fria das exibições táticas. As sondas de reconhecimento confirmam que as suas capacidades militares são insignificantes. Alto comandante, estados-nação fraturados, ideologias concorrentes, plataformas de defesa orbitais limitadas. Um único grupo de batalha poderia pacificar este mundo dentro de 3 ciclos solares. Zeltak se virou, sua expressão endurecendo. 3 ciclos são 2 ciclos muito longos. O imperador exige eficiência. Esses humanos se tornaram um exemplo, Vrakish. Quando se espalhar a notícia de que uma espécie recusou a nossa generosa oferta de vassalagem e viveu para se arrepender, outros pensarão 2 vezes antes de desafiar o Império. O holograma mudou, aproximando-se da superfície do planeta. Cidades espalhadas por continentes, brilhando com luzes que pareciam quase festivas na sua ignorância. Bilhões de humanos vivendo suas vidas, sem saber que seu mundo estava marcado para a conquista. Zeltak supervisionou 40,7 subjugações planetárias em sua carreira. Este seria o 40º, e provavelmente o mais fácil, desdobramento da frota. Formação de batalha completa comandada por Zeltak. Quero que as suas instalações orbitais sejam destruídas na primeira hora. Seus satélites de comunicações foram eliminados. As suas estruturas de comando militar foram decapitadas. Então, ele fez uma pausa, saboreando o momento. Depois demonstramos o que acontece com aqueles que recusam a misericórdia do Império. A ordem repercutiu na armada Krillati, como eletricidade através da água. 300 navios de guerra, cada um do tamanho de uma cidade terrestre, iniciaram seu vetor de aproximação. Seus sistemas de armas foram ativados. Assinaturas de energia brilhando em todos os sensores em busca de luz, anos em todas as direções. Isto não foi apenas uma invasão. Esta foi uma declaração escrita em fogo e devastação. Na Terra, os avisos chegaram tarde demais. O primeiro contato ocorreu apenas 6 meses antes, quando uma nave diplomática Krillati se materializou em órbita e transmitiu seu ultimato em todas as línguas humanas simultaneamente. Submeta-se ao Império. Fornecer recursos, tecnologia e 30% da população humana para recrutamento de mão de obra. A resistência seria recebida com aniquilação total. As Nações Unidas convocaram uma sessão de emergência. Os debates foram acirrados, desesperados, em última análise, unidos nas suas conclusões. A humanidade não se ajoelharia, nem diante de alienígenas, nem diante de ninguém. A resposta foi transmitida às estrelas com uma mensagem simples redigida pelo Conselho de Segurança. Recusaria seus termos, sairia do nosso sistema ou enfrentaria as consequências. Os Krillati riram, literalmente riram. Seus embaixadores gritavam de alegria, ecoando por todos os receptores de transmissão da Terra, antes que sua nave desaparecesse de volta no vazio. Agora, 6 meses depois, as consequências chegaram. A almirante Saracen estava no centro de comando da Estação de Defesa Orbital Olympus. Seus olhos se fixaram na tática. Exibido como 300 contatos hostis, que surgiram na borda do Sistema Solar. Seu coração batia forte no peito, mas sua voz permaneceu firme enquanto ela ativava o canal amplo e rápido. Todas as estações, aqui é a Olympus. Confirmamos contato hostil. 300 naves capitais, configuração compatível, especificações da Marinha Imperial Krillati. Eles estão avançando na Terra. Todas as plataformas defensivas devem atacar ao meu sinal. Todas as frotas de reserva devem partir imediatamente.
Isto não é um exercício. Em toda a Terra, os preparativos desesperados dos últimos 6 meses entraram em ação. Plataformas orbitais de canhões elétricos giraram em direção à ameaça que se aproximava. Silos de mísseis nucleares nas profundezas da superfície do planeta abriram suas escotilhas para o céu. As forças espaciais combinadas da Terra, reunidas às pressas a partir de embarcações militares e civis, formaram um perímetro defensivo que parecia lamentavelmente pequeno em comparação com a armada que as atacava. Shen conhecia a matemática. Cada simulação, cada análise tática, cada cálculo de probabilidade pintou o mesmo quadro. A Terra cairia. A questão não era se a humanidade perderia, mas por quanto tempo conseguiriam fazer o inimigo sangrar antes que chegasse o fim? Almirante. Seu oficial tático gritou. Sua voz tensa com medo controlado. A frota inimiga está acelerando. Assinaturas de armas detectadas. Eles estão ligando suas baterias principais. O tempo para o alcance das armas é de 14 minutos. 14 minutos. 14 minutos até o maior confronto militar da história da humanidade. 14 minutos até a humanidade descobrir se o seu desafio seria lembrado como coragem ou loucura. Shen pensou na filha. Seguro em um abrigo nas profundezas de Pequim. Ela pensou nos bilhões de humanos que confiaram sua sobrevivência a guerreiros como ela. Ela pensou em todas as civilizações da história humana que enfrentaram dificuldades impossíveis e lutaram de qualquer maneira. Porque a rendição era pior que a morte. Todas as baterias. Shen disse baixinho, o dedo pairando sobre a autorização de noivado. Prepare-se para atirar. Na frota Krolati. Alto comandante. Sheltax observou a formação defensiva humana com algo próximo do desprezo. Seus navios foram espalhados. Suas formações são amadoras. Suas armas são ridiculamente inadequadas. Isto não seria uma batalha. Isso seria um extermínio. Rápido e limpo. Mire primeiro em suas plataformas orbitais. Sheltax ordenou. Quero a infraestrutura defensiva deles. Reduzimos a escombros antes mesmo de entrarmos no alcance efetivo de suas armas. Então lidaremos com sua frota patética. A primeira salva da armada Krolati iluminou a escuridão do espaço como 1000 estrelas recém-nascidas. Feixes de plasma capazes de ferver oceanos. Lançado através do vazio. Penetradores cinéticos em movimento. Em velocidades relativísticas, rompeu o vácuo. Ogivas guiadas com rendimentos. Medido em gigatoneladas em direção aos seus alvos. E a humanidade pela primeira vez na sua existência. Atirado de volta contra um império interestelar. A batalha pela Terra havia começado. A primeira rodada de canhão ferroviário humano atingiu a vingança do destruidor Krolati de Krouto no momento. 0,3% da velocidade da luz. O penetrador de tungstênio. Não maior que um poste telefônico. Perfurou os escudos dos navios de guerra alienígenas. Como se fossem feitos de papel. Ele esculpiu 17 decks. Vaporizou 300 tripulantes. E detonou o reator de plasma primário da nave em uma flor branca. Fúria quente que podia ser vista da superfície da Terra. O alto comandante Zeltax olhou para sua exibição tática, incrédulo. Um de seus destruidores acabará de ser destruído. Por humanos. Por primitivos que mal entendiam mais rápido. Então viagens leves. Impossível. Ele sibilou. A tecnologia de armas deles está séculos atrás da nossa. Os dados de reconhecimento foram confirmados. Senhor. Vracas interrompeu sua voz embargada de alarme. Vários impactos em toda a frota. Eles estão disparando armas cinéticas em velocidades. Nós não previmos. Nossos escudos são calibrados para armas de energia. Não são projéteis sólidos nessas velocidades. Outro cruzador Krolati fechou quando 3 tiros de canhão elétrico atingiram seu buraco em rápida sucessão. Sua armadura dobrou. Seu reator desestabilizou. Começou a cair pelo espaço.
Atmosfera e detritos como um cometa moribundo. A almirante Shen permitiu-se um breve momento. Sorri enquanto os relatórios de danos chegavam. Redirecione. Concentre o fogo em suas naves capitais. Eu quero todas as plataformas de canhão elétrico. Acertá-los com tudo que temos. Faça-os pagar por cada metro que avançam. Os humanos aprenderam algo em 6 meses. Que os Krolati haviam esquecido séculos de dia de conquista fácil. O desespero gera inovação. Quando os cientistas e engenheiros da Terra perceberam que as suas armas energéticas estavam irremediavelmente superadas, recorreram ao princípio mais antigo da guerra. Jogue algo duro, jogue rápido e com precisão. Os canhões orbitais da humanidade não eram sofisticados. Eles eram a encarnação da força bruta. Lançadores eletromagnéticos que poderiam acelerar metal sólido a velocidades impensáveis. Os escudos Krolati projetados para desviar feixes de plasma e partículas mal retardaram os penetradores de tungstênio. Foi como tentar deter uma bala com uma lanterna. Mas os Krolati não estavam indefesos e certamente não eram estúpidos. O choque de Zeltax transformou-se em fúria fria em segundos. Padrões evasivos. Gire as frequências da blindagem e aumente a potência dos defletores dianteiros. Todos os navios respondem ao fogo com o máximo prejuízo. A resposta Krolati foi apocalíptica. Feixes de plasma largos o suficiente para engolir aeronaves. Portadores varreram a rede defensiva da Terra. A plataforma orbital. Hyperion foi atingido diretamente e simplesmente deixou de existir. Vaporizado tão completamente que nem mesmo detritos restaram. A estação de defesa de Atenas durou mais 3 segundos. Sua tripulação transmitiu dados de telemetria até o momento em que a lança de fusão perfurou o núcleo do reator. Na atmosfera abaixo, as pessoas em Tóquio observaram raios de luz surgirem. Padrões geométricos no céu noturno. Cada um marcando uma morte humana ou alienígena em uma escala além da compreensão. Os pais afastaram as crianças das janelas. As transmissões de emergência gritavam para que todos procurassem abrigo. O mundo prendeu a respiração. O tenente Marcus Webb agarrou os controles de seu interceptador. O caça experimental designado Fênix 7 enquanto liderava seu esquadrão através do caos do campo de batalha orbital. Sua cabine chacoalhava como um plasma Krolati. Bolt errou por menos de 50 metros. Os sensores de calor gritando avisos. Esquadrão Fênix. São 7. Marcos transmitiu sua voz com firmeza, apesar da adrenalina inundar seu sistema. Destruidor inimigo na posição 2. 7, 0. Vamos para os motores. Siga meu exemplo e fique firme. Seu esquadrão. 12 caças que representavam o melhor que as forças aeroespaciais da Terra poderiam produzir, mergulharam em direção aos Krolati, destruidores como falcões descendo sobre a presa. Eles estavam em menor número, desarmados e eram máquinas voadoras que mal ocupavam espaço. Digno para os padrões Krolati. Mas eles também estavam lutando por sua casa. E isso fez toda a diferença. Marcos armou seus mísseis, armas remendadas com ogivas nucleares e engenhosidade humana. 3. Raposa 3. Ele liberou sua carga. E outros 11 lutadores fizeram o mesmo. 48 mísseis dispararam em direção aos motores do destroyer. Suas ogivas configuradas para pulso eletromagnético máximo e impacto cinético. Os sistemas de defesa pontual Krolati foram acionados imediatamente, golpeando mísseis do espaço com uma facilidade desdenhosa. Mas eles não conseguiram parar todos eles. 6 mísseis penetraram na tela defensiva. E 3 encontraram seu alvo. Os motores do destroyer explodiram em uma cascata de falhas. E o enorme navio começou uma deriva lenta e descontrolada. Morte confirmada. O ala de Marcos gritou. Nós pegamos o bastardo. Mas a celebração era um luxo que eles não podiam pagar. A ameaça de Marcos exibida iluminou-se como uma árvore de Natal quando um cruzador Krolati colocou armas em seu esquadrão. Quebrar. Quebrar. Manobras evasivas.
O esquadrão se espalhou como folhas numa tempestade, mas não com rapidez suficiente. Fênix 4 e Fênix 9 desapareceram em flashes duplos de plasma superaquecido. 2 amigos, 2 camaradas, desapareceram num instante. Marcos engoliu a dor e a raiva, canalizando-as em foco. De manhã mais tarde. Lute agora. No domínio eterno, Sheutax assistiu seus relatórios de baixas aumentarem com crescente descrença. 23 navios danificados. 7 navios destruídos. Contra os humanos. Contra uma espécie que só conseguiu viajar mais rápido que a luz em sentido inverso. A engenharia capturou tecnologia alienígena. Como? Ele exigiu. Como eles estão fazendo isso? Escola Vrakes morreu os dados táticos, sua expressão sombria. Eles não estão lutando como as espécies conquistadas costumam fazer. Alto comandante. A maioria das civilizações, quando confrontadas com uma força esmagadora, rendem-se ou fazem ataques desesperados e descoordenados. Esses humanos. Eles estão lutando de forma inteligente. Eles estão usando táticas. Eles estão se adaptando. As mandíbulas de Sheutax cerraram-se. Então nos adaptamos mais rápido. Implante os transportadores de assalto. Lance todas as asas de caça. Quero uma força esmagadora em todos os pontos de combate e ativar o planeta. Biscoitos. Vrakes hesitou. Senhor. O planeta. Os biscoitos são normalmente reservados para... Eu sei para que eles estão reservados. Sheutax rugiu. Esses humanos pensam que podem desafiar o Império. Eles acham que as suas armas primitivas podem salvá-los. Vou mostrar-lhes como é o verdadeiro poder. Ative o planeta. Crackers visam suas cidades mais populosas. Quebraremos a vontade deles de lutar. As enormes plataformas de armas. Cada um carregando ogivas, capazes de gerar eventos tectônicos artificiais, iniciaram suas sequências de carregamento. As leituras de energia aumentaram em todas as bandas de sensores da Terra. Os cientistas que monitoravam a frota inimiga sentiram o sangue congelar ao reconhecerem as assinaturas. A almirante Shen recebeu o relatório e sentiu algo quebrar dentro dela. Biscoitos do planeta. Armas desenhadas não para conquistar, mas para aniquilar, para dar exemplos. Para transformar mundos prósperos em rochas sem vida. Quanto tempo até eles dispararem? Ela perguntou baixinho. Como alguns minutos, almirante. Talvez 9. Eles têm como alvo Pequim, Nova Delhi, São Paulo, Lagos e Nova York. Estimativa de vítimas por ataque, no mínimo 200 milhões. 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de vidas humanas prestes a ser apagadas, porque a humanidade ousou dizer não. Shin olhou para a exibição tática, para a batalha desesperada que ainda travava em órbita, para os pequenos ícones que representavam naves e caças humanos, lançando-se contra um inimigo que deveria ser invencível. E ela tomou uma decisão. Arranje-me um canal seguro para citar Prometheus. Shen ordenou. Código de autorização Shen. Alpha, 7, Tango. Informe-os que a hora final do protocolo está autorizada. A repetição da última hora é autorizada. Seu oficial tático ficou pálido. Almirante, isso é. Você tem certeza? Shen encontrou os olhos dele, sua expressão esculpida em granito. Eles querem nos exterminar. Depois mostraremos a eles como realmente é a extinção. Abra o canal. Nas profundezas das montanhas rochosas, em uma instalação que oficialmente não existia, chegou uma mensagem que rezou para que nunca chegasse. Os cientistas e militares do sítio Prometheus passaram 6 meses se preparando para esse momento, trabalhando em um projeto tão desesperado, tão perigoso que até sua existência foi debatida pelos líderes que o autorizaram. A doutora Elizabeth Okonkwo leu o código de autorização 2 vezes e depois olhou para sua equipe. É hora, disse ela simplesmente, de inicializar o dispositivo Prometheus. Em órbita, a batalha continuou. Humanos morreram. Os alienígenas morreram. Navios queimados. E no fundo do coração de uma máquina impossível,
Algo que a humanidade havia prometido a si mesma, que nunca construiria, começou a despertar. Os Krolati pensavam que sabiam como era o desespero humano. Eles estavam prestes a descobrir que não tinham ideia. O dispositivo Prometheus foi o segredo mais obscuro e a aposta mais desesperada da humanidade. Quando os principais físicos da Terra perceberam que as armas convencionais nunca se equiparariam à tecnologia Krolati, olharam para além das convenções, para além da sanidade. Alguns diriam que fizeram uma pergunta terrível. E se pudéssemos transformar em armas as forças fundamentais que mantêm a realidade unida? Os dedos do Dr. Okonkwo moveram-se pela interface de controle com precisão praticada, mesmo enquanto tremiam. Ao seu redor, a instalação zumbia com energia extraída de todas as fontes disponíveis. Matrizes geotérmicas, nucleares e solares redirecionadas através de relés quânticos. O próprio dispositivo ficava no centro da câmara, uma esfera de matéria exótica suspensa num campo de contenção magnética que desafiava todas as leis da física. A humanidade entendeu antes do contato alienígena. Campo de contenção estável, seu colega você anunciou. Iniciação da cascata quântica. Estamos com 15% de potência e subindo. Quanto tempo até a ativação completa? Okonkwo perguntou, 6 minutos. Talvez 5 se forçarmos os reatores além dos limites de segurança. Empurre-os. Okonkwo ordenou. Se isso não funcionar, os limites de segurança não importarão de qualquer maneira. Em órbita, o alto comandante Sheltax assistiu à contagem regressiva em seu planeta, quebrando armas com uma satisfação sombria. 4 minutos até as ogivas atingirem a capacidade de disparo. 4 minutos até a humanidade aprender o preço do desafio. Sua frota sofreu perdas embaraçosas, sim, mas o resultado nunca esteve em dúvida. Os humanos lutaram bem pelos primitivos, mas não foi o suficiente contra o poder do Império Kroliti. Senhor, Vrikes gritou. Estamos detectando um enorme aumento de energia na superfície do planeta, no continente ocidental. As coordenadas correspondem a uma região montanhosa sem instalações militares humanas conhecidas. Sheltax mal olhou para a leitura, provavelmente um de seus reatores de fusão primitivos sobrecarregado. Deixe queimar. Isso nos poupará munição. Mas a expressão de Vrikes ficou mais alarmada enquanto estudava os dados. Alto comandante, a assinatura de energia é diferente de tudo na nossa base de dados. Não é fusão, nem antimatéria, nem qualquer fonte de energia convencional. As leituras estão fora da escala. Senhor, recomendo 3 minutos para o planeta, implantação do Cracker. Outro oficial interrompeu. Todas as armas aparecem em verde em todo o tabuleiro. Sheltax silenciou Vrikes com um gesto. Manter soluções de disparo. Nada muda. O almirante Shen observou sua exibição tática enquanto as armas alienígenas avançavam em direção à sua ativação mortal. Sua frota estava em frangalhos. A rede de defesa orbital estava com 30% da capacidade. As vítimas humanas já estavam na casa das centenas de milhares. Mas o site Prometheus confirmou que a sequência de ativação estava em andamento. Agora veio a parte mais difícil, ganhar tempo para eles. Todos os navios restantes. Shen transmitiu no canal de emergência. Este é o Olimpo Real, preciso de todas as naves capazes de voar para atacar o planeta inimigo, plataformas Cracker. Não me importa se você é um navio de guerra, um navio de transporte ou uma barcaça de mineração com uma tocha de soldagem amarrada ao casco. Precisamos de 2 minutos. Só mais 2 minutos. A resposta foi imediata e comovente. Os navios que estavam recuando para se reagrupar de repente viraram e aceleraram em direção às enormes plataformas de armas Kralati. Contra-torpedeiros danificados com metade da tripulação morta dispararam seus últimos mísseis. Navios de transporte nunca foram projetados para combate. Bateram com seus cascos em caças alienígenas. Um navio mineiro chamado Beijing Spride. É a capitã, uma mulher de 70 anos chamada Lin Xiaomi. Dirigi diretamente para o motor de um cruzador Kralati. Portas a todo vapor. A explosão atingiu os 2 navios. Mas também comprou 30. 7 segundos.
O esquadrão Fênix do Tenente Webb foi reduzido a 4 caças. Seu combustível estava quase acabando. Suas armas esgotadas. E seu motor esquerdo foi mantido unido por selante de emergência e orações. Mas quando a ligação do almirante Shen foi recebida, ele não hesitou. Esquadrão Fênix, em mim, Marcos transmitiu. Vamos atrás daqueles destruidores de planetas, Marcos. Não temos poder de fogo para arranhar essas coisas. Seu ala protestou. Então vamos atacá-los. Marcos respondeu simplesmente, minha filha está em Pequim. A sua família está em Lagos. Não podemos correr hoje. Os 4 lutadores mergulharam em direção ao planeta mais próximo. Plataforma de Cracker. Uma estrutura do tamanho de uma pequena lua repleta de armas defensivas. Eles nunca esperaram sobreviver. Eles apenas esperavam ter importância. No site Prometheus, o dispositivo atingiu o limite crítico. A própria realidade começou a deformar-se em torno do núcleo da matéria exótica. Cientistas monitorando os sensores quânticos relataram leituras que não deveriam existir. Valores de massa negativos, violações de causalidade, curvatura do espaço-tempo aproximando-se dos níveis de singularidade, poder de 90%, alguém gritou. Nenidade, 5. Estamos nos aproximando de um ponto sem retorno. O Dr. Oconvo abriu um canal para o almirante Shen. Prometeu ao Olimpo. Nós temos sorte. Soluções de segmentação calculadas. Esteja avisado, quando nós ativar, haverá efeitos colaterais, graves. Pior que a extinção? Perguntou Shen. Isso depende da sua perspectiva. Oconvo respondeu, ativando em 10 segundos. O alto comandante Zeltak sorriu para seu planeta. Os biscoitos atingiram carga total. Fogo. Ele comandou. As 5 enormes plataformas de armas liberaram suas cargas simultaneamente. Ogivas com força destrutiva suficiente para destruir placas continentais avançam em direção aos principais centros populacionais da Terra. Eles impactariam em 90 segundos. Nada poderia detê-los agora. E então o dispositivo Prometheus foi ativado. Por uma fração de segundo, cada ser senciente dentro de 10 anos-luz sentiu algo impossível. O universo gritando. O dispositivo não gerava energia em nenhum sentido convencional. Ele alcançou a espuma quântica do próprio espaço-tempo e puxou. Agarrou forças fundamentais e torceu-as em configurações que a realidade rejeitou violentamente. O efeito na frota Krolati foi instantâneo e catastrófico. Cada nave experimentou simultaneamente o que os cientistas chamam de desincronização quântica. As partículas exóticas que mantinham estáveis seus reatores de repente não eram mais estáveis. Quanto mais rápidos e leves os impulsos que dobravam o espaço-tempo descobriam que o espaço-tempo estava se curvando para trás, os escudos projetados para desviar a energia descobriam que a energia não seguia mais regras previsíveis. Abortar o domínio eterno. Zeltax assistiu horrorizado enquanto sua exibição tática se tornava completamente insana. Os navios começaram a relatar falhas impossíveis. Reatores que não poderiam sobrecarregar estavam sobrecarregando. Os sistemas de navegação relataram estar em vários locais simultaneamente. A tripulação de um cruzador transmitiu uma mensagem desesperada de que estava experimentando o tempo fluindo para trás antes de sua transmissão ser interrompida para sempre. O que está acontecendo? Zeltax rugiu. O que eles estão fazendo? Vrykes olhou para seus instrumentos, com um rosto pálido, a onda de energia do planeta. Alto comandante, eles armaram a própria incerteza quântica. Eles tornaram as leis da física instáveis nesta região do espaço. Nossa tecnologia é muito avançada. Baseia-se em princípios que só funcionam quando a realidade é consistente. A terrível ironia atingiu Zeltax como uma onda. A frota Krylati, com os seus escudos sofisticados e fontes de energia exóticas e unidades mais rápidas, depois leves, era completamente dependente das forças fundamentais do universo que se comportavam de forma previsível. Os humanos encontraram uma maneira de tornar essas forças imprevisíveis, e todos os sistemas avançados que os Krylati possuíam estavam falhando por causa disso. Enquanto isso, a tecnologia humana,
primitiva, simples. Baseados em reações químicas, força cinética e princípios eletromagnéticos, tão básicos que ainda funcionavam, mesmo quando o espaço-tempo estava tendo um colapso nervoso, continuavam funcionando. O planeta, com ogivas crackers, armas sofisticadas, que exigiam cálculos precisos de tunelamento quântico e compressão de matéria exótica, de repente se viu sujeito a efeitos quânticos que não podiam compensar. Um detonou prematuramente no vazio do espaço, inofensivo e bonito. Dois outros simplesmente se desintegraram. Seus núcleos de matéria exótica são incapazes de manter a coesão. Os dois restantes saíram totalmente do curso, passando completamente pela Terra. A almirante Shen observou o milagre se desenrolar em suas telas e permitiu-se respirar. Todas as naves, ela transmitiu, sua voz atravessando todas as embarcações humanas ainda capazes de receber. O inimigo está em desordem. Pressione o ataque. Para a Terra, os restos danificados da defesa da humanidade. As forças avançaram. Canhões elétricos que ainda funcionavam, como se sempre tivessem disparado tiros de tungstênio contra escudos que não funcionavam mais corretamente. Mísseis com propulsão química simples atingiram alvos cujos sistemas de defesa estavam falhando catastroficamente. Mesmo as naves humanas danificadas, mantidas unidas por soldas e determinação, encontrarão-se subitamente superiores às naves alienígenas que não conseguiam navegar, não conseguiam comunicar e não conseguiam revidar. O tenente Webb alinhou seu tiro em um contratorpedeiro Krillati que estava caindo impotente pelo espaço. Sua tripulação provavelmente gritou quando seus sistemas sofisticados os traíram. Ele disparou seu último míssil, viu-o acertar e permitiu-se um sorriso feroz. Isso é para Pequim, seus bastardos. Abortado o domínio eterno, alarmes soaram em todos os consoles. Zeltax observou sua armada. 300 navios que nunca conheceram a derrota se destroem sem que os humanos disparem outro tiro. Algumas embarcações estavam simplesmente à deriva, impotentes. Outros estavam explodindo quando os reatores falharam. Alguns estavam tentando saltar para velocidades mais rápidas e depois para a velocidade da luz, e se despedaçaram em múltiplas dimensões no processo. Retiro. Zeltax comandou. Todos os navios, retirada de emergência. Tire-nos deste sistema antes. O principal reator do domínio eterno foi desestabilizado. Os sistemas de emergência gritaram avisos. O campo de contenção entrou em colapso e Zeltax teve tempo suficiente para perceber que já havia subestimado a humanidade da pior maneira possível. Sua turnê principal se transforma em átomos constituintes. A batalha pela Terra durou 23 minutos desde o primeiro tiro até a explosão final. Quando tudo acabou, a armada Kralati foi aniquilada. 300 naves reduzidas a campos de destroços e nuvens de plasma em expansão. As baixas humanas foram catastróficas, mais de 400 mil mortos, incluindo o almirante Shen, que morreu quando um cruzador Kralati moribundo colidiu com uma estação limpa. Mas a Terra sobreviveu. O Convo desligou o dispositivo Prometheus. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia controlar os controles. A esfera da matéria exótica já estava desestabilizando. Seu propósito cumprido. Eles nunca seriam capazes de ativá-lo novamente. O primeiro uso queimou sistemas que não puderam ser reconstruídos. Mas uma vez foi o suficiente. 3 dias depois, o tenente Marcus Webb estava nas ruínas do que antes eram os subúrbios a leste de Pequim. Sua filha correu até ele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele a abraçou com força e olhou para o céu, onde destroços alienígenas ainda ardiam como estrelas cadentes. O Império Kralati saberia o que aconteceu aqui. Aprenderiam que a humanidade, quando levada à beira da extinção, ultrapassou todos os limites da sanidade e do desespero e obteve a vitória da espuma quântica da própria realidade. Eles aprenderiam que a Terra não se recusou apenas a se ajoelhar. A Terra mostrou à galáxia que algumas espécies não apenas revidam quando atacadas. Algumas espécies reescrevem as próprias regras da luta. 6 meses depois, o Império Kralati é grandioso. O Conselho recebeu uma mensagem simples transmitida em todas as frequências que a humanidade pudesse controlar. Em todas as línguas que os alienígenas tinham registro. Esta é a Terra.
Não procuramos esta guerra. Não queríamos esta guerra. Mas nunca nos renderemos. Vem até nós novamente. E mostraremos que a primeira vitória da humanidade não foi um acaso. Foi um aviso. Mostramos a você o que podemos fazer quando estamos desesperados. Ore para que você nunca veja o que podemos fazer quando preparados. Fique longe da nossa estrela. Fique longe de nossos mundos. Ou aprenda da maneira mais difícil que quando você leva a humanidade ao limite, nós não caímos. Nós fincamos o pé e puxamos toda a represa, o universo conosco, se for preciso. A mensagem foi assinada pelo recém-nomeado almirante das Forças de Defesa da Terra, Marcus Webb. O Kralat nunca mais voltou. Mas a humanidade, tendo tocado as forças fundamentais da realidade e sobrevivido, nunca parou de se preparar. Durante o dia, outro império poderá testá-los. Eles aprenderam a lição mais importante que qualquer espécie poderia aprender: o desespero e a engenhosidade, combinados com a recusa absoluta de se render, poderiam superar qualquer vantagem proporcionada pela tecnologia. A galáxia conheceu a humanidade durante a sua hora mais sombria e testemunhou a sua resposta. E a galáxia decidiu que não queria participar do que viria a seguir.